Você está no jogo. Sempre esteve, mesmo quando não queria. Se você sente um cansaço profundo, uma exaustão que não vem dos músculos, mas da alma, saiba que você não está sozinho. É a fadiga de quem corre uma maratona sem linha de chegada, de quem luta uma batalha contra um inimigo invisível. Acreditamos que o problema é o esforço, que estamos perdendo, mas a verdade é mais sutil. O problema não é o jogo em si, são as regras que você acredita que precisa seguir. Regras silenciosas, não escritas, que foram absorvidas pela sua pele desde o primeiro dia. É como estar em um pequeno barco, remando com toda a sua força, contra uma correnteza que você não consegue ver, mas que sente em cada fibra do seu ser. Você rema mais forte, cerra os dentes, e a exaustão só aumenta. Você culpa seus braços, seu barco, sua falta de força. Mas e se a correnteza não for sua inimiga? E se as paredes da sua prisão, na verdade, forem feitas de névoa? Vamos navegar por essa névoa juntos. Existem 4 grandes ilusões, 4 regras falsas que nos mantêm remando em círculos exaustos e frustrados. Compreendê-las não é escapar do rio, mas finalmente aprender a ler suas águas. A primeira ilusão, a mais sedutora, o tempo. Fomos ensinados a viver em 2 lugares que não existem, o passado e o futuro. O jogo social é construído sobre a promessa do depois. Sacrifique seu agora por um amanhã melhor. Adie sua alegria, adie sua paz. Quando eu me formar, quando eu conseguir a promoção, quando eu me aposentar, a vida se torna uma série de degraus para um patamar que nunca chega. E o presente, o único lugar onde a vida realmente acontece, se torna um obstáculo a ser superado, um tempo a ser morto no caminho para algo maior. Observe as pessoas em um engarrafamento, a energia de frustração. Elas não estão ali, estão tentando estar em outro lugar, em outro tempo. And here's where the game gets tricky. O sistema em que vivemos se alimenta do seu tempo. Ele precisa que você acredite que a felicidade está sempre no próximo horizonte, para que você continue consumindo, trabalhando, correndo. Ele vende futuros. Carros que prometem liberdade, cremes que prometem juventude, cursos que prometem sucesso. Todos são bilhetes para um amanhã que, quando chega, se parece estranhamente com o hoje. No nosso barco, essa é a ilusão que nos faz remar freneticamente, tentando alcançar a próxima curva do rio, acreditando que a paz está lá, e não aqui, agora, neste exato trecho de água. Mas a paz nunca está na próxima curva. Ela está na permissão de parar de remar por um instante e simplesmente flutuar. Agora, a segunda ilusão, a mais barulhenta, o status. Desde pequenos, aprendemos a nos comparar. Notas na escola, posições no time, popularidade. O jogo nos diz que nosso valor é relativo, que ele depende da nossa posição em uma hierarquia imaginária. Precisamos ser o mais inteligente, o mais bem-sucedido, o mais atraente, até mesmo o mais espiritualizado. É uma corrida sem fim, porque a linha de chegada se move constantemente. Alguém sempre terá mais. Alguém sempre parecerá mais feliz no feed de notícias. E assim, nos tornamos atores em uma peça que não escrevemos, vestindo figurinos que não nos servem, buscando o aplauso de uma plateia que está ocupada demais se preocupando com o próprio desempenho. But here's what happens when you start to see through this. Você percebe que o status é um fantasma, ele não tem substância. Uma árvore não se compara com a outra. Uma sequoia não inveja a flor de uma cerejeira. Cada uma simplesmente expressa sua natureza, em seu próprio tempo, em sua própria forma. A necessidade de status vem da crença de que não somos suficientes como somos. É o motor da insegurança. Quando você está no seu barco, o jogo do status é o que te faz olhar para os outros barcos. Aquele é mais rápido, aquele é maior, porque o meu não é assim. E enquanto você olha para os lados, você se esquece de navegar seu próprio barco. Você bate em uma pedra, você entra em um redemoinho. A atenção gasta na comparação é a energia que falta para a navegação. Here is what happens next. A terceira ilusão, a mais desesperadora, o controle. Vivemos sob a tirania de que podemos e devemos gerenciar cada resultado. Planejamos cada detalhe,
criamos planilhas, antecipamos problemas, tentamos forçar a vida a caber em nossas caixas mentais. E quando a vida, em sua sabedoria selvagem, se recusa a ser domada, nós sofremos. Chamamos isso de ansiedade. É a energia gasta tentando prever e manipular o imprevisível. É a arrogância de acreditar que nossa pequena mente sabe mais do que o fluxo de um universo de bilhões de anos. As tradições antigas sabiam disso. Os sábios taoístas falavam sobre o Wu Wei, a ação sem esforço, o agir em harmonia com o fluxo natural das coisas. Não é passividade. É inteligência. Watch what occurs when you begin to loosen your grip. No seu barco, o controle é a tentativa de segurar os remos com tanta força que seus nós dos dedos ficam brancos. É tentar ditar a velocidade da correnteza e a direção do vento. É impossível. E é exaustivo. Aprender a jogar o jogo de verdade é soltar um pouco a pegada. É usar os remos não para lutar contra a corrente, mas para fazer pequenos ajustes, para desviar de um obstáculo aqui, para aproveitar um fluxo mais rápido ali. Você não controla o rio. Ninguém controla, mas você pode aprender a dançar com ele. A rendição ao fluxo não é uma derrota. É a mais alta forma de maestria. É trocar o controle pela influência. E isso nos leva à quarta e mais profunda ilusão, a fundação de todas as outras, a ilusão de um eu separado. O jogo social só funciona porque acreditamos na história de que eu estou aqui e o mundo está lá fora. Que eu sou uma entidade isolada, em competição com outras entidades isoladas por recursos finitos, tempo, status, amor, dinheiro. Essa crença é a raiz de todo medo. Se estou separado, posso ser atacado. Se estou separado, posso perder. Se estou separado, estou sozinho. Essa é a regra número 1 do jogo que nos cansa. Jogue por si mesmo, porque ninguém mais o fará. É a mentira que nos mantém com medo e, portanto, fáceis de controlar. And here is where everything changes. Porque quando essa última parede de névoa se dissipa, você tem um vislumbre da verdade. Você não está no barco, lutando contra o rio. Você corre por o barco, e você corre por o rio. A sua respiração está conectada ao ar da floresta na margem. A água que te sustenta é a mesma que corre nas nuvens. A consciência que olha através dos seus olhos é a mesma que anima cada ser vivo. A separação é a ilusão mestra. Vê-la como uma ilusão não te remove do mundo. Pelo contrário, te coloca nele pela primeira vez de forma verdadeira. O jogo não acaba. Ele finalmente começa de verdade. But here is the beautiful thing. A liberdade não está em abandonar o barco e ir morar na floresta. A verdadeira maestria é permanecer no barco no meio do rio da vida, mas jogar com um novo conjunto de regras. Suas regras. Quando você entende a ilusão do tempo, você para de sacrificar seu hoje por um amanhã que não existe. Você ancora sua presença no agora. O remo não é mais para chegar rápido, mas para sentir a textura da água. Quando você entende a ilusão do status, você pode usar as máscaras sociais sem se identificar com elas. Você pode desempenhar seu papel no trabalho, na família, mas por dentro você sabe que seu valor é inato e inabalável. O status se torna um figurino, não sua pele. Quando você entende a ilusão do controle, a ansiedade se dissipa. Você faz o seu melhor, com intenção e presença, e então entrega o resultado ao rio. Você se torna um parceiro da vida, não seu mestre. E quando você entende a ilusão do eu separado, a compaixão nasce naturalmente. O sucesso do outro não diminui o seu. A dor do outro é sentida como sua. O jogo deixa de ser uma competição e se torna uma dança. Você para de remar contra a correnteza. Você guarda os remos e aprende a usar o leme, a correnteza, o tempo, as estruturas sociais, os eventos fora do seu controle. Não é mais uma força a ser vencida. É uma energia a ser navegada. As mesmas regras que te aprisionavam se tornam ferramentas. Você usa o tempo, em vez de ser usado por ele. Você usa o status, em vez de ser definido por ele. Você joga o jogo, finalmente, sem que o jogo jogue você. Dê a si mesmo permissão para descansar no barco.
para sentir a água sob você, o sol em sua pele. Se você é a pessoa que passou a vida inteira remando, com os braços doloridos e o coração cansado, ouça isso. A luta não é um sinal de que você está fazendo errado, mas de que você está perto de acordar. A exaustão é o seu convite. Você não está aqui para vencer o jogo, você está aqui para se lembrar de como dançar com ele, e a música, veja bem, nunca parou de tocar. Você está no jogo. Sempre esteve, mesmo quando não queria. Se você sente um cansaço profundo, uma exaustão que não vem dos músculos, mas da alma, saiba que você não está sozinho. É a fadiga de quem corre uma maratona sem linha de chegada, de quem luta uma batalha contra um inimigo invisível. Acreditamos que o problema é o esforço, que estamos perdendo, mas a verdade é mais sutil. O problema não é o jogo em si, são as regras que você acredita que precisa seguir. Regras silenciosas, não escritas, que foram absorvidas pela sua pele desde o primeiro dia. É como estar em um pequeno barco, remando com toda a sua força contra uma correnteza que você não consegue ver, mas que sente em cada fibra do seu ser. Você rema mais forte, cerra os dentes, e a exaustão só aumenta. Você culpa seus braços, seu barco, sua falta de força. Mas e se a correnteza não for sua inimiga? E se as paredes da sua prisão na verdade forem feitas de névoa? Vamos navegar por essa névoa juntos. Existem 4 grandes ilusões, 4 regras falsas que nos mantêm remando em círculos exaustos e frustrados. Compreendê-las não é escapar do rio, mas finalmente aprender a ler suas águas. A primeira ilusão, a mais sedutora, o tempo. Fomos ensinados a viver em 2 lugares que não existem, o passado e o futuro. O jogo social é construído sobre a promessa do depois. Sacrifique seu agora por um amanhã melhor. Adie sua alegria. Adie sua paz. Quando eu me formar, quando eu conseguir a promoção, quando eu me aposentar. A vida se torna uma série de degraus para um patamar que nunca chega. E o presente, o único lugar onde a vida realmente acontece, se torna um obstáculo a ser superado, um tempo a ser morto no caminho para algo maior. Observe as pessoas em um engarrafamento à energia de frustração. Elas não estão ali. Estão tentando estar em outro lugar, em outro tempo. E é aqui que o jogo se torna traiçoeiro. O sistema em que vivemos se alimenta do seu tempo. Ele precisa que você acredite que a felicidade está sempre no próximo horizonte para que você continue consumindo, trabalhando, correndo. Ele vende futuros. Carros que prometem liberdade, cremes que prometem juventude, cursos que prometem sucesso. Todos são bilhetes para um amanhã que, quando chega, se parece estranhamente com hoje. No nosso barco, essa é a ilusão que nos faz remar freneticamente, tentando alcançar a próxima curva do rio, acreditando que a paz está lá, e não aqui, agora, neste exato trecho de água. Mas a paz nunca está na próxima curva, ela está na permissão de parar de remar por um instante e simplesmente flutuar. Agora, a segunda ilusão, a mais barulhenta. O status. Desde pequenos, aprendemos a nos comparar. Notas na escola, posições no time, popularidade. O jogo nos diz que nosso valor é relativo, que ele depende da nossa posição em uma hierarquia imaginária. Precisamos ser o mais inteligente, o mais bem-sucedido, o mais atraente, até mesmo o mais espiritualizado. É uma corrida sem fim, porque a linha de chegada se move constantemente. Alguém sempre terá mais. Alguém sempre parecerá mais feliz no feed de notícias. E assim nos tornamos atores em uma peça que não escrevemos, vestindo figurinos que não nos servem, buscando o aplauso de uma plateia que está ocupada demais se preocupando com o próprio desempenho. Veja o que acontece quando você começa a enxergar através disso. Você percebe que o status é um fantasma, ele não tem substância. Uma árvore não se compara com a outra. Uma sequoia não inveja a flor de uma cerejeira. Cada uma simplesmente expressa sua natureza, em seu próprio tempo, em sua própria forma. A necessidade de status vem da crença de que não somos suficientes como somos. É o motor da insegurança.
Quando você está no seu barco, o jogo do status é o que te faz olhar para os outros barcos. Aquele é mais rápido, aquele é maior. Por que o meu não é assim? E enquanto você olha para os lados, você se esquece de navegar seu próprio barco. Você bate em uma pedra. Você entra em um redemoinho. A atenção gasta na comparação é a energia que falta para a navegação. Lembro-me de um homem que conheci. Ele tinha uma vida boa, uma casa confortável, uma família que o amava. Mas seu vizinho comprou um carro novo, um modelo importado, brilhante. Naquele instante, a casa confortável do homem se tornou pequena. Sua felicidade evaporou. Ele trabalhou noites e fins de semana, pegou um empréstimo e comprou um carro ainda melhor. Por uma semana, ele sentiu-se vitorioso. Então, seu vizinho construiu uma piscina. A corrida recomeçou. Ele passou anos vencendo uma competição que só existia em sua mente, trocando tempo com sua família por tijolos, cimento e cloro. Ele ganhou o jogo do status, mas quando olhou ao redor, o barco da sua vida estava vazio. Ele estava sozinho no seu carro de luxo, ao lado da sua piscina impecável. Mas é aqui que a exaustão realmente se aprofunda. Porque quando você está remando desesperadamente para o futuro e olhando constantemente para os lados para se comparar, você começa a acreditar que a única maneira de sobreviver é segurando os remos com ainda mais força. Aqui está o que acontece em seguida. Surge a terceira ilusão, a mais desesperadora: o controle. Vivemos sob a tirania de que podemos e devemos gerenciar cada resultado. Planejamos cada detalhe, criamos planilhas, antecipamos problemas, tentamos forçar a vida a caber em nossas caixas mentais. E quando a vida, em sua sabedoria selvagem, se recusa a ser domada, nós sofremos. Chamamos isso de ansiedade. É a energia gasta tentando prever e manipular o imprevisível. É a arrogância de acreditar que nossa pequena mente sabe mais do que o fluxo de um universo de bilhões de anos. As tradições antigas sabiam disso. Os sábios taoístas falavam sobre o Wu Wei, a ação sem esforço, o agir em harmonia com o fluxo natural das coisas. Não é passividade, é inteligência. Observe o que ocorre quando você começa a afrouxar o aperto. No seu barco, o controle é a tentativa de segurar os remos com tanta força que seus nós dos dedos ficam brancos. É tentar ditar a velocidade da correnteza e a direção do vento. É impossível. E é exaustivo. Aprender a jogar o jogo de verdade é soltar um pouco a pegada. É usar os remos não para lutar contra a corrente, mas para fazer pequenos ajustes, para desviar de um obstáculo aqui, para aproveitar um fluxo mais rápido ali. Você não controla o rio, ninguém controla, mas você pode aprender a dançar com ele. A rendição ao fluxo não é uma derrota, é a mais alta forma de maestria. É trocar o controle pela influência. A exaustão do controle não vem do rio ser muito forte, mas da sua pegada ser muito rígida. Se você é a pessoa que precisa ter um plano para tudo, que se sente perdida quando as coisas não saem como o esperado, pergunte a si mesmo: quanta vida você está perdendo enquanto tenta gerenciá-la? E isso nos leva à quarta e mais profunda ilusão, a fundação de todas as outras, a ilusão de um eu separado. O jogo social só funciona porque acreditamos na história de que eu estou aqui e o mundo está lá fora, que eu sou uma entidade isolada, em competição com outras entidades isoladas por recursos finitos: tempo, status, amor, dinheiro. Essa crença é a raiz de todo medo. Se estou separado, posso ser atacado. Se estou separado, posso perder. Se estou separado, estou sozinho. Essa é a regra número 1 do jogo que nos cansa. Jogue por si mesmo, porque ninguém mais o fará. É a mentira que nos mantém com medo e, portanto, fáceis de controlar. E é aqui que tudo muda, porque quando essa última parede de névoa se dissipa, você tem um vislumbre da verdade. Você não está no barco lutando contra o rio. Você quando o barco, e você quando o barco o rio. A sua respiração está conectada ao ar da floresta na margem. A água que te sustenta é a mesma que corre nas nuvens. A consciência que olha através dos seus olhos é a mesma que anima cada ser vivo. A separação é a ilusão mestra. Vê-la como uma ilusão não te remove do mundo.
Pelo contrário, te coloca nele pela primeira vez de forma verdadeira. O jogo não acaba, ele finalmente começa de verdade. A necessidade de acumular status desaparece quando você percebe que o valor do outro é o seu próprio valor. A pressa contra o tempo se acalma quando você sente a eternidade no seu próprio pulso. O desejo de controlar se dissolve na confiança de saber que você é parte de algo infinitamente mais inteligente do que o seu pequeno ego. Mas aqui está a coisa linda: a liberdade não está em abandonar o barco e ir morar na floresta. A verdadeira maestria é permanecer no barco no meio do rio da vida, mas jogar com um novo conjunto de regras, suas regras. Quando você entende a ilusão do tempo, você para de sacrificar seu hoje por um amanhã que não existe. Você ancora sua presença no agora. O remo não é mais para chegar rápido, mas para sentir a textura da água a cada remada. Quando você entende a ilusão do status, você pode usar as máscaras sociais sem se identificar com elas. Você pode desempenhar seu papel no trabalho, na família, mas por dentro você sabe que seu valor é inato e inabalável. O status se torna um figurino, não sua pele. E quando você entende a ilusão do controle, a ansiedade se dissipa. Você faz o seu melhor com intenção e presença, e então entrega o resultado ao rio. Você se torna um parceiro da vida, não seu mestre. E é aqui que a verdadeira transformação acontece. Quando você entende a ilusão do eu separado, a compaixão nasce naturalmente. O sucesso do outro não diminui o seu. A dor do outro é sentida como sua. O jogo deixa de ser uma competição e se torna uma dança. Você para de remar contra a correnteza. Você guarda os remos e aprende a usar o leme. Veja a beleza disso. O remo é força bruta, é luta, é o ego tentando impor sua vontade sobre o rio. O leme é sabedoria. É um pequeno ajuste que usa a própria força da correnteza para te guiar. Você não precisa mais de braços fortes, você precisa de uma mão sensível. A correnteza, o tempo, as estruturas sociais, os eventos fora do seu controle, não é mais uma força a ser vencida, é uma energia a ser navegada. As mesmas regras que te aprisionavam se tornam ferramentas. Você usa o tempo, em vez de ser usado por ele. Você usa o status, em vez de ser definido por ele. Você joga o jogo finalmente, sem que o jogo jogue você. Dê a si mesmo permissão para descansar no barco, para sentir a água sob você, o sol em sua pele, o vento como um sussurro. Se você é a pessoa que passou a vida inteira remando, com os braços doloridos e o coração cansado, ouça isso. A luta não é um sinal de que você está fazendo errado, mas de que você está perto de acordar. A exaustão é o seu convite. É o seu corpo, sua alma dizendo: já chega de lutar, há uma maneira mais inteligente, há uma maneira mais leve. Você não está aqui para vencer o jogo. Você está aqui para se lembrar de como dançar com ele. E a música, veja bem, nunca parou de tocar. Então, por um momento, pare. Solte os remos. Sinta o peso saindo das suas mãos, dos seus ombros. Se você é a pessoa que passou a vida inteira acreditando que a dignidade está na luta, que o valor está no esforço incessante, dê a si mesmo a permissão de descobrir a graça que existe na entrega. Não a entrega da derrota, mas a entrega da confiança. A confiança de que a mesma inteligência que gira os planetas e faz crescer as árvores também flui através de você. Observe o que acontece quando você para de lutar. O barco não para. A vida não para. A correnteza que antes era sua adversária, agora se revela como a própria força que te carrega, a própria inteligência que te move. Você descobre que a meta nunca foi chegar a outra margem, nunca foi vencer os outros barcos. A meta sempre foi se tornar um com o rio. O barco, a água, o céu acima e a consciência que percebe tudo isso não são coisas separadas, são notas diferentes da mesma canção. A exaustão não era o preço do jogo, era o alarme tocando, te acordando da única ilusão que realmente importa, a de que você estava sozinho no barco. Você não está apenas navegando o rio. Você é o rio, fluindo de volta para o oceano que você nunca deixou.